Olá, colegas! Eu sou a professora Jaiane Dumer, do Pesquisa na Escola. E nesse vídeo eu quero contar um pouquinho para vocês, um pouco da angústia que eu passei há alguns dias atrás. Bom, depois que a gente se forma, que a gente faz a nossa formação continuada e a gente aprende coisas diferentes, como foi meu caso, que saí da graduação e depois de alguns anos na prática eu fiz uma pós-graduação que mexeu muito com o meu fazer pedagógico, tu fica pensando, nossa, não dá mais para fazer igual como eu fazia antes, levar um texto com umas perguntas para trabalhar determinado assunto e acabou. E depois de entender que o educar pela pesquisa, o pesquisa na escola é uma das maneiras de fazer com que realmente meu aluno aprenda, no sentido de que ele vai ser o protagonista e de que eu tenho que tornar esse conhecimento significativo, eu fiquei pensando, surgiu a grande questão: como trabalhar protozoários com os meus alunos do 7º ano de uma maneira que fosse significativa. E eu fiquei pensando, e aí então veio a ideia: por que não trabalhar os protozoários a partir de uma outra temática, que é a questão da falta do saneamento básico? Porque nós sabemos que essas doenças que são chamadas de tropicais, na verdade elas não são doenças tropicais, elas são doenças que estão relacionadas com a falta do saneamento básico nos municípios e nas cidades. Então a gente falou sobre a questão do que era o saneamento básico, os alunos puderam expor o que eles já conheciam sobre saneamento básico. E aí a gente estudou um texto que trazia algumas doenças que são transmitidas por causa da falta do saneamento básico. Entre essas doenças, nós temos alguns protozoários e nós temos também algumas verminoses. Então eu acabei trabalhando junto esses grupos, tanto protistas, que é de um reino, quanto do reino animal dos invertebrados, que são essas verminoses. Mas por quê? Porque a coluna, o central da temática era a questão do saneamento básico. E aí então a gente viu essas doenças, quais eram os sintomas, e aí nós fomos pesquisar quais eram os agentes de transmissão dessas doenças, que seres vivos transmitiam essa doença. Eles foram pesquisar e depois a gente trabalhou as características desses seres vivos, para trabalhar bem essa questão que está lá no plano de estudo, beleza. Mas depois a gente trabalhou essa questão de que várias doenças são transmitidas a partir da falta do saneamento básico e o quão é importante a gente ter um bom saneamento básico. Como os meus alunos moram para o interior, então eles também buscaram informações com os pais para saber como que é essa questão do esgoto nas suas casas. E aí cada aluno trouxe, a gente pôde fazer uma discussão também na sala de aula, e assim a gente foi trabalhando os protozoários de uma maneira linkada com um tema. Eu também estive ligando para a Secretaria da Saúde, para alguns laboratórios, para saber como é que é essa questão no município onde eu trabalho, sobre essas verminoses, essas protozooses que são transmitidas por causa da falta do saneamento básico, e descobri que esse índice é muito pequeno, porque hoje existe uma conscientização das pessoas de tomar o remédio para vermes de tempo em tempo, de outras protozoários, que matam também os protozoários, né? Então, a gente também pode fazer essa discussão na sala de aula, o quanto é importante, além da gente cuidar do saneamento básico, a gente cuidar do seu corpo, da sua saúde, tomando esse remédio de tempo em tempo, tendo esse cuidado. Uma outra maneira que eu trabalhei a partir dos protozoários com uma outra turma foi lançando a seguinte pergunta: de onde vem o oxigênio atmosférico? Porque existe uma inverdade quando se fala que a Amazônia é o pulmão do mundo. Então, a partir disso, eu trouxe um texto que falava quem é realmente que produz esse oxigênio atmosférico, e quem são os grandes produtores são algas, que estão dentro do reino dos protistas. Então a gente entendeu, eles puderam entender que o oxigênio que as árvores produzem, elas usam por causa da sua respiração, e que as algas então são as grandes produtoras de oxigênio, que o oxigênio na verdade sai das águas, dos oceanos do planeta e não das florestas. Então a gente pôde quebrar um mito que se tem, que a Amazônia é o pulmão do mundo, e ainda trabalhar as características gerais do reino dos protozoários a partir
das algas. Então, pessoal, o desafio é esse, a gente encontrar maneiras de trabalhar os assuntos que estão lá no nosso plano de estudo, que a gente precisa trabalhar, mas de uma maneira contextualizada, de uma maneira mais significativa para o nosso aluno. Eu trouxe aqui um exemplo da minha área, que é as ciências. A sua área talvez não seja a mesma, mas o desafio é a gente também se desafiar a procurar maneiras de como trabalhar esse assunto de uma maneira mais significativa para que meu aluno desperte o interesse e realmente haja a aprendizagem. Bom, se você gostou desse assunto, dessa temática, por favor, não deixe de compartilhar, de curtir e também não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Certo, pessoal? Um abraço e nos vemos em breve.